Fala aí, galerinha, esta é a segunda aula de Lógica de Programação do canal CCBR, Ciência da Computação Brasil e... Não! Fala aí, galerinha, esta é a nossa segunda aula de Lógica de Programação do canal CCBR, Ciência da Computação Brasil. E nesta aula nós veremos tabela verdade. Tabela verdade é uma coisa muito usada na programação, só que a gente não percebe. Eu aprendi programação sem aprender a tabela verdade, só fui aprender a tabela verdade quando cheguei na faculdade, e ela é muito importante porque ela explica tecnicamente todas as coisas, todas as funções e cadeamentos que acontecem dentro da programação que nós não vemos. Então vamos lá. Lógica de Programação, aula 2. Como treinar seu cérebro para aprender a programar. Conectivos. Conectivos são palavras que utilizamos para formar novas proposições a partir de outras. Conectivos usuais: e, ou, não, se, então, se e somente se. Exemplos: P. Mateus é engenheiro e Lucas é estudante. Q. Mateus é engenheiro ou Lucas é estudante. R. Se Mateus é engenheiro, então é infeliz. Vejamos aí, no P eu usei o conectivo e. No Q eu usei o ou. E no R eu usei o se, então. É uma das coisas muito usadas na programação. Até rimou. Negação. A negação de uma proposição P é representada por não P ou til P, porque nós iremos substituir a palavra não pelo conectivo til. O valor lógico de P é verdadeiro quando P é falso e falso quando P é verdadeiro. Mas calma aí, Anderson, não estou entendendo nada. Vamos usar o exemplo R. A aula do professor foi boa. Suponhamos que um amigo seu, aquele puxa-saco do professor, disse isso com você. Você sabe que isso é mentira. Se ele voltar a palavra dele, ele vai falar a verdade, pois como ele disse que foi boa e isso é mentira, se ele falar que a aula não foi boa, quer dizer que ele estará falando a verdade. Então, a aula foi boa, falso. A aula não foi boa, verdadeiro. Exemplo P. Bem, se eu disse que 2 mais 3 é igual a 5 e isso é verdadeiro, se eu quiser dizer mentira, eu teria que dizer que 2 mais 3 não é igual a 5, ou é diferente de 5. Então, quando 2 mais 3 for 5, verdade. Quando 2 mais 3 não for 5, mentira. Então, P, verdadeiro, não P, falso. A negação é o conectivo mais simples que nós temos na tabela verdade, pois ela simplesmente inverte o valor lógico da proposição. Quando a proposição for verdadeira, o valor lógico dela invertido será falso. Quando a proposição for falsa, o valor lógico dela invertido será verdadeiro. P, verdadeiro, não P, falso. P, falso, não P, verdadeiro. Inverte os valores, simplesmente isso. Olha só como é a coisa mais fácil do mundo. Quando P for verdadeiro, não P será falso. Quando P for falso, não P será verdadeiro, ou vice-versa. Ha! Fala a verdade. Se você não tinha entendido, agora garanto que você entendeu. Conjunção. A conjunção de duas proposições P e Q é representada por P e Q. Ou no caso, P acento circunflexo Q, porque nós já vimos que a letra E será substituída pelo acento circunflexo. Valor lógico. Verdadeiro, quando P e Q são ambas verdadeiras, e falso, quando nos demais casos. Exemplos. Bem, se P eu estou dizendo que a neve é branca, isso é verdadeiro. Q eu estou dizendo que 2 é menor que 5, e isso também é verdadeiro. Então, se eu disser que a neve é branca e 2 é menor que 5, eu estarei falando verdade. Agora, no outro caso, se eu disser que 3 é um número primo, é verdadeiro. Só que se eu disser que o céu é marrom, isso é falso. Então, se eu juntar as duas, eu não poderei nunca dizer que 3 é um número primo e o céu é marrom, porque o número 3 pode ser primo, mas o céu não é marrom. Então, se eu juntar isso numa frase só, eu estarei falando mentira, porque o céu não pode ser marrom. O céu não é marrom, cara. Não dá. Quando P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, a junção dessas duas proposições P e Q também será verdadeira. E nos demais casos serão todos falsos, porque o P tem que ser verdadeiro e o Q também tem que ser verdadeiro.
Não pode ser o P verdadeiro ou o Q verdadeiro. Tem que ser os dois verdadeiros. Ou é os dois verdadeiros, ou não é nada. Funcionando. Por que eu não pensei em usar isso antes? Disjunção. A disjunção de duas proposições P e Q é representada por P ou Q. No caso, esse V aqui mais acima vai substituir o ou. É a mesma coisa, só se escreve de forma diferente. Valor lógico. Verdadeiro quando ao menos uma das proposições P e Q é verdadeira, e falso quando ambas são falsas. Então é ao contrário do E. O E era verdadeiro quando as duas eram verdadeiras e só. Ou se as duas for verdadeira, ou se uma for verdadeira. Só será falso se as duas forem falsas. Exemplos. Vitória é a capital do Espírito Santo. A primeira sentença é verdadeira. O que? 8 menos 3 é igual a 5. A segunda é verdadeira também. Então P ou Q, Vitória é a capital do Espírito Santo, ou 8 menos 3 é igual a 5, vai ser verdadeira, mesmo se uma dessas fosse falsa. Ao contrário do E. Se fosse E, uma fosse falsa, a outra fosse verdadeira, ia dar falso. Como no exemplo aqui. 5 é um número primo, verdadeiro. O sol é roxo. Não, o sol não é roxo. Não dá. Se eu disser 5 é um número primo ou o sol é roxo, é verdadeiro, porque eu estou usando ou. Mesmo que o sol não seja roxo, 5 é um número primo. Eu estou falando um ou outro, eu não estou falando um e ou outro. Então, a sentença será verdadeira. O P, quando for verdadeiro, e o Q for verdadeiro também, vai ser verdadeiro. Igualmente o E. A diferença vem aqui embaixo, porque aqui o P é verdadeiro e o Q é falso. Mas aqui deu verdadeiro, porque ou é um ou é outro, tanto faz. Pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois, é verdadeiro de qualquer jeito. Aqui é falso e aqui verdadeiro, deu verdadeiro. A mesma coisa, só trocou os lugares, o resultado é o mesmo. Onde tiver verdadeiro, você bota verdadeiro. Essa é a regra do ou. Qualquer lugar que você vê verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Só quando os dois estiver falso, que será falso. Fica a dica. Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva de duas proposições P e Q é representada por ou P ou Q. Antes, na disjunção simples, era P ou Q. Agora tem outro ou aqui na frente. Pode ser lido dessa forma aqui também. P ou Q, mas não ambos. Você deve estar pensando, por que não ambos? Porque aqui, nesse ou, poderia ser ambas verdadeiras, que o resultado é verdadeiro. Aqui, se as duas for verdadeiras, vai dar falso. Vou te explicar por quê. Verdadeiro somente quando P é verdadeira ou Q é verdadeira, mas não quando ambas são verdadeiras. E falso quando ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, quando as duas for verdadeira, vai ser falso. Quando as duas for falso, também vai ser falso. Então, elas só vão ser verdadeira quando for diferente. Quando o P for diferente de Q, vai ser verdadeiro. Quando o P for igual a Q, vai ser falso. Um exemplo disso. Luigi é americano. Luigi é brasileiro. Mas calma aí, ele não pode ser brasileiro e americano ao mesmo tempo. Então uma obrigatoriamente será verdadeira e a outra será falsa. Não pode ser as duas. Se as duas for verdadeiras, se eu estiver afirmando que ele é americano e que ele é brasileiro, o resultado vai ser falso, porque ele não pode ser os dois. P ou Q. Ou Luigi é americano ou Luigi é brasileiro. É um ou é outro. Por isso que aqui foi verdadeiro. O carro é preto, verdadeiro. O carro é importado, verdadeiro. Ou o carro é preto ou o carro é importado? Não, ele pode ser preto e pode não ser importado. Ou ele pode ser importado e não ser preto. Isso aqui é falso. A cor não vai interferir em nada. Diferente daqui. Aqui Luigi não poderia ter duas nacionalidades. Mas aqui o carro pode ter essas duas características. Suponhamos que o P seja Luigi americano e o Q seja Luigi é brasileiro. Luigi é americano e Luigi é brasileiro. Falso. Luigi não pode ser americano e brasileiro ao mesmo tempo. Luigi é americano e Luigi não é brasileiro. Sim, ele pode ser muito bem americano e não ser brasileiro. Luigi não é americano, mas Luigi é brasileiro. Sim, Luigi pode ser brasileiro e não ser americano. Aqui você pode até discordar de mim, mas eu vou te mostrar por quê. Luigi não é americano e Luigi não é brasileiro. Imagina que ele é italiano. Sim, ele pode ser não americano
e não brasileiro. Só que se ele for italiano, essas duas aqui será verdadeiro, porque ele não é americano e ele também não é brasileiro. E quando as duas são verdadeiras, o resultado é falso. Por isto, este resultado aqui é falso. Porque se ele não for nenhum dos dois, quer dizer que isso aqui é verdadeiro. E quando as duas forem verdadeiras, falso. Condicional. Bem, a condicional é um dos conectivos mais usados na linguagem de programação, pois qualquer um, independentemente do nível, consegue usar uma condicional para fazer diversas atividades. A condicional de duas proposições P e Q é representado por se P, então Q. Então sempre quando tiver esse conectivo, você vai jogar um se antes e vai tratar a seta como se fosse um então. Então você vai ler se P, então Q. Valor lógico. Falso quando P é verdadeira e Q é falso. Verdadeiro nos demais casos. Se P, então Q, ou se P, então Q. Tem que aprender a ler dessa forma aqui. P é condicional suficiente para Q, ou Q é condição necessária para P. Você pode ver que eu até usei o ou aqui para você ir se acostumando. P é o antecessor e Q o consequente. E aqui é o símbolo da implicação. Exemplos. Brasil empatou o jogo. Verdadeiro. Brasil venceu o jogo. Falso. Porque se ele empatou, como que ele venceu? Não tem como. Se P, ou seja, se Brasil empatou o jogo, então que? Então Brasil venceu o jogo? Não, falso, porque se ele empatou, ele não pode ter vencido. Se ele empatou o jogo, quer dizer que ninguém venceu. Então, se Brasil empatou o jogo, então Brasil venceu o jogo. Falso. R, choveu. Verdadeiro. S, está molhado. Verdadeiro. Se choveu, então está molhado? Verdadeiro. Sempre esta sentença aqui será que vai mandar, porque ela é a consequência. Então, se choveu, a consequência de ter chovido foi molhar algum lugar. Então, significa que se não tivesse chovido, eu poderia dizer que está molhado de qualquer jeito, porque estar molhado não é uma condição necessária para que tenha chovido. Mas chover é uma condição suficiente para que esteja molhado. Então, se não estivesse molhado e eu tivesse dito que choveu, seria falso, porque se choveu, tem que estar molhado, não importa aonde. Se choveu, vai molhar algum lugar, não tem essa. Mas se estiver molhado, não quer dizer que choveu. Pode ter molhado de outra forma, uma mangueira, um balde. Suponha-se que P seja a proposição choveu e que a proposição está molhado. Se choveu, então está molhado? Verdadeiro. Se choveu, está molhado. Algum lugar molhou. Agora, se choveu, então não está molhado? Falso, porque se choveu, molhou algum lugar. Não pode ser estar seco em todas as partes. Em alguma parte vai estar molhado. Em algum lugar vai estar molhado onde choveu. Então, se não choveu, então está molhado? Verdadeiro. Pode estar molhado de uma chuva talvez passada ou de outra coisa. Então, se não choveu, então não está molhado? Sim, porque se não choveu e não está molhado, é verdadeiro, porque está seco. É como se eu estivesse dizendo, choveu e está molhado. Não choveu, não está molhado. É a mesma coisa, isso aqui com isso aqui. Bicondicional. Bicondicional de duas proposições P e Q é representado por P, se e somente se, Q. Esse aqui é o conectivo da bicondicional. Valor lógico. Verdadeiro quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. E falso nos demais casos, ou seja, quando P for igual a Q será verdadeiro e quando P for diferente de Q será falso. Exemplos. Suponhamos que a proposição P será aprovado e receba o valor verdadeiro. E a proposição Q seja estudar e também receba o valor verdadeiro. Será aprovado se e somente se estudar. Verdadeiro. Agora, será aprovado vai pegar o valor verdadeiro, mas estudar vai ser falso, quer dizer que ele não estudou. E esta condição é verdadeira. Então, será aprovado se e somente se estudar. No caso, se o estudar é falso, e estudar é a condição necessária para que ele seja aprovado, então ele vai ser reprovado, ou seja, vai ser falso. Ele não será aprovado, porque será aprovado se e somente se ele estudar. P é a condição será aprovado e Q será a condição estudar. Então, será aprovado se e somente se ele estudar? É verdadeiro, ok? Então, será aprovado se e somente se ele não estudar?
falso, porque aqui eu já disse que ele só será aprovado se ele estudar. Se isso é verdadeiro, então isso aqui vai ser falso. Agora, não será aprovado, lembre-se que a inversão é a negação, não será aprovado se e somente se ele estudar. Falso, porque se ele estudar, ele será aprovado. E aqui está dizendo que ele não será aprovado, então isso é falso. Agora, não será aprovado se e somente se ele não estudar. Quer dizer que se ele não estudar, ele vai reprovar. Verdadeiro. Essa é a tabela com todos os conectivos. E em vez de você ter que estudar o vídeo todo, eu só queria que vocês entendessem mais a lógica. Eu expliquei um por um para que vocês entendessem o raciocínio, para que quando vocês pegassem essas tabelas, vocês soubessem o que fazer. Então, se você quer decorar a matéria, a única coisa que você precisa é decorar essa tabela, e mais do que decorar, você precisa entender. Da mesma forma que a matemática, que tem a ordem de precedência dos sinais, que é a adição, subtração, divisão e multiplicação, na lógica de programação e na programação em si é a mesma coisa. Então, essa aqui que você está vendo é a ordem. Primeiro você irá resolver a negação, depois o e, depois o ou o ou exclusivo, e depois as condicionais, e então a bicondicional, que eu esqueci de botar aqui. Atenção! Uma ameaça de vírus foi detectada. Atenção! Quando há dois ou mais conectivos de mesma ordem de precedência, o conectivo mais à esquerda da fórmula proposicional tem prioridade sobre o conectivo da direita. É a mesma coisa que na matemática. Conectivos dentro de parênteses, do mais interno para o mais externo. Ou seja, você tem que resolver primeiro os que estão dentro do parênteses, para depois o de fora. E caso você se encontre em uma situação que esteja os mesmos conectivos dentro do mesmo parênteses ou fora, você terá que resolver os da esquerda primeiro, que foi o que eu disse aí na primeira observação. Como criar minha tabela verdade? Bem, isso depende muito do número de proposições que você tiver. Como por exemplo, se aqui eu tenho duas proposições, então será 2 elevado a 2, que será 4. Você vai contar apenas a primeira coluna, que deverá ter 4. Obviamente, se a primeira tem 4, a segunda também terá. Só que no caso, a primeira você sempre irá dividir por 2, para verdadeiros e falsos. No caso, são 4 casas, dividido 2 para verdadeiro e 2 para falso. E depois você só vai dividindo esse número por 2 até chegar a 1. No caso aqui só tem como dividir uma vez, então se aqui é 2 verdadeiro e 2 falso, aqui será um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, sempre caindo de 2 em 2. Outro exemplo aqui que você entenderá mais fácil, aqui é 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, então quer dizer que eu tenho 8 aqui. Só que esses 8 tem que ser dividido para 2, que no caso 2 é o número de resposta que eu tenho, que é verdadeiro e falso. 8 dividido para 2, 4, então será 4 verdadeiro e 4 falsos, em sequência. Na segunda proposição, será o número de sequências que eu tenho aqui dividido por 2. No caso, se eu aqui usei 4 verdadeiro, na segunda será apenas 2 verdadeiro. Aqui eu usei 4 falsos, então será 2 falsos. Então, 2 verdadeiro, 2 falsos, 2 verdadeiro, 2 falsos. Na terceira, eu irei dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. Pronto. 2 dividido por 2, 1. Então, quer dizer que se aqui eu usei 2 verdadeiros e 2 falsos, aqui eu usarei apenas um verdadeiro e apenas um falso. E assim sucessivamente. Se eu botasse outra letra aqui, o número disso aqui iria dobrar. Ia ser essa quantidade aqui só para verdadeiro e mais essa quantidade embaixo só para falso, porque seria 2 a quarta, que seria 16. Bem, vamos montar uma tabela verdade rápida aqui. Montei fazendo aquele mesmo esquema, 2 ao quadrado, depois dividindo por 2. No caso, sempre caindo pela metade. Deu só isso aqui. Então, vamos fazer a negação de quê? A negação é o quê? É o valor contrário. Se o que é verdadeiro, então será falso. Se o que é falso, será verdadeiro. Se o que é verdadeiro, será falso. Se o que é falso, será verdadeiro. Agora, P e não Q. Eu irei pegar este P e este não Q. Isso aqui você esquece. São esses dois que eu quero. Então, verdadeiro e falso será falso, porque o E tem que ser ambos verdadeiros. Eu expliquei isso já. Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso.
Só será verdadeiro quando Deus for verdadeiro. Agora pegarei isto aqui e inverterei, está vendo? É como se tivesse isso aqui, a mesma coisa, ó. Você pode perceber que aqui é a mesma coisa. Então eu irei negar isso tudo que eu fiz aqui. No caso, a negação de f será verdadeiro, a negação de verdadeiro será f, a negação de f verdadeiro, a negação de f verdadeiro. E este é o nosso resultado. Bem, irei deixar esses exercícios para vocês fazerem. Espero que vocês publiquem nos comentários o valor que vocês acharam. E eu estarei cuidadosamente avaliando e auxiliando vocês, dizendo se está certo, se está errado, o que você poderia ter feito e tal, porque eu quero que vocês aprendam. Eu não quero que vocês apenas assistam o vídeo e achem que já sabem. A gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que tentar fazer. Não adianta só ver e não fazer. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima aula, que será a aula de algoritmos. Eu vi correndo, acho que o meu seguinte estava preso. Fala aí, galerinha, esta é a segunda aula de lógica de programação do canal CCBR da... Mas calma aí, Anderson, eu não estou entendendo, o que você quer dizer por isso? Por isso. Bem, vamos suponhar lógica de nós não escrevemos, não pode ser um ou o outro, ou talvez o outro, qualquer coisa, modo desgraçado. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 16, se tivesse outro aqui.